Existe um comentário circulando aí no mercado que diz que a NR1 pode ser adiada novamente. E quando as empresas ouvem isso, muitas delas pensam: ótimo, então a gente ainda tem mais tempo. Só que existe um detalhe que quase ninguém está percebendo. Mesmo que a norma seja adiada, o risco psicossocial dentro das empresas continua acontecendo todos os dias. E ele costuma aparecer tarde demais, em afastamentos, em denúncias internas e ações trabalhistas. E por que algumas pessoas estão falando nisso, né? Acreditando que a NR1 pode ser adiada novamente? Existem alguns fatores que estão alimentando essa expectativa. Primeiro, porque existe pressão das entidades empresariais. As organizações representativas do setor produtivo argumentam que muitas empresas ainda não estão preparadas para implementar a gestão dos riscos psicossociais. Entre essas entidades está a CNI, Confederação Nacional da Indústria. A CNI é uma das principais organizações que representam a indústria brasileira e frequentemente participa de discussões com o governo sobre legislação trabalhista e regulamentações que acabam impactando o setor produtivo. Além da CNI, federações industriais e associações empresariais também têm levantado preocupações sobre a falta de metodologias padronizadas, a dificuldade técnica de implementação e o tempo necessário para a adaptação das empresas. Outro grupo que também participa desse debate são os sindicatos, que têm interesse em garantir que as mudanças sejam implementadas com responsabilidade e sem gerar insegurança jurídica. Tudo isso cria um ambiente de negociação e por isso surgem inúmeros rumores de novos adiamentos. Só que tem um ponto bem importante aqui. Mesmo que a norma fosse adiada novamente, isso não deveria ser visto como uma autorização para esperar. Na verdade, para muitas empresas, isso seria uma ótima notícia, porque significaria mais tempo para fazer a implementação da forma correta, sem pressa, sem improviso, sem soluções superficiais. Porque qual que é o perigo das soluções rápidas? Nesses últimos meses surgiu um fenômeno curioso no mercado. Muitas empresas começaram a oferecer soluções extremamente rápidas para a NR1. Algumas prometem coisas como diagnóstico psicossocial imediato, implantação do PGR em poucos dias ou até pacotes completos de PGR e PCMSO em 24 horas. Isso mesmo. Eu vi recentemente um anúncio oferecendo exatamente isso. E eu preciso dizer uma coisa com toda clareza. Isso é tecnicamente impossível. E mais do que impossível, é tecnicamente indefensável. É inconcebível do ponto de vista de gestão de risco. E por que eu falo que é impossível? Empresas maiores e mais estruturadas levam meses para implementar adequadamente a gestão de riscos psicossociais. Em muitos casos, o processo inicial leva de 3 a 4 meses apenas para o diagnóstico e planejamento, porque existe uma sequência técnica que precisa ser respeitada. E por quê? Como que uma implementação séria realmente acontece? O primeiro passo é analisar os indicadores da empresa. Antes de qualquer diagnóstico, é necessário olhar junto com o RH para dados como o absenteísmo, o turnover, afastamentos por saúde mental, acidentes, reclamações internas, denúncias, indicadores de clima organizacional. Esses dados ajudam a identificar quais setores podem ser mais vulneráveis aos riscos psicossociais. Depois disso, existe uma etapa que muitas pessoas ignoram. A empresa precisa preparar os colaboradores para o diagnóstico. As pessoas precisam entender por que aquele levantamento está sendo feito, qual é o objetivo disso e como as informações serão utilizadas. Sem essa preparação, muitas respostas podem ser distorcidas por medo ou por desconfiança. Aí, depois de toda essa conscientização, da notificação, vem o diagnóstico psicossocial. Somente depois disso começa o diagnóstico propriamente dito. E um diagnóstico sério raramente envolve apenas um questionário. Normalmente inclui questionários estruturados e validados cientificamente, entrevistas, grupos focais, análise de processos organizacionais, avaliação da dinâmica da liderança.
O objetivo não é medir apenas o estresse individual. Estresse individual não faz parte do risco psicossocial. O que faz parte do risco psicossocial é o que o ambiente oferece que pode estar estressando coletivamente. Então, é preciso compreender quais fatores organizacionais estão gerando risco. Depois disso, vem a análise dos resultados. É uma etapa super fundamental, que é onde vamos analisar os resultados do diagnóstico. Nesse momento, é construída uma avaliação dos riscos psicossociais identificados por setor. Essa análise permite classificar fatores como a sobrecarga de trabalho, o excesso de metas, a falta de autonomia, problemas de comunicação, conflitos de liderança e assédio moral ou sexual. Somente depois disso é possível montar um plano de ação estruturado. E esse plano precisa ser integrado ao PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, ou seja, as medidas adotadas precisam estar conectadas aos riscos identificados. Aí depois começa a fase mais importante, a implementação. E aqui entram várias iniciativas possíveis. Pode ter treinamento de liderança, revisão de metas e cargas de trabalho, melhoria da comunicação interna, fortalecimento dos canais de denúncia, programas de prevenção de assédio e treinamento para os colaboradores. É necessário também analisar algo muito importante: a diferença entre a cultura da empresa no papel e a cultura na prática. Porque muitas vezes os valores institucionais dizem uma coisa, mas a dinâmica real da organização mostra outra. Já depois da implementação, vem outra etapa essencial, que é o monitoramento. É nesse momento que a empresa começa a acompanhar se as medidas adotadas realmente estão reduzindo os riscos psicossociais. E isso pode envolver novos levantamentos, análise de indicadores e ajustes nas estratégias adotadas. Por isso, muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, antes de 6 meses de implementação, várias dessas empresas ainda estarão no processo inicial. Se um auditor do trabalho chega nesse momento, ele não espera que todos os problemas já estejam resolvidos, mas ele precisa ver algo muito importante. Se a empresa já identificou os riscos corretamente, se a empresa criou um plano de ação coerente com os riscos avaliados, e também se ela está gerenciando esses riscos de uma forma estruturada. Sem isso, a empresa pode acabar recebendo, na fiscalização, uma autuação ou um TAC, termo de ajustamento de conduta, com prazo, e o prazo não é longo para adequação. Por isso, esperar até o último momento pode ser um erro estratégico. Então, mesmo que a NR1 seja adiada novamente, existem motivos muito maiores para começar agora. Os riscos psicossociais já estão gerando impactos reais dentro das empresas, e é exatamente por isso que o Ministério do Trabalho colocou em ação a NR1, porque a estrutura deles não está aguentando mais pagar tantos afastamentos causados pelos riscos psicossociais que ocorrem dentro das empresas. E esses riscos aparecem em indicadores como turnover elevado, absenteísmo, queda de produtividade, conflitos internos, denúncias de assédio e processos trabalhistas. Só ressaltando, esses indicadores não levam com que a empresa seja autuada, principalmente se a NR1 for adiada, mas ela leva a empresa a uma perda de produtividade, uma perda de performance e, claro, depois disso, um prejuízo. Alguns estudos mostram que os transtornos mentais já estão entre as principais causas de afastamento no Brasil. Um único afastamento prolongado pode gerar custos elevados para a empresa. Entre eles, como eu acabei de falar, a queda da produtividade, os custos para substituição da mão de obra, o retrabalho, o impacto no clima da equipe e aumento do risco de novas ações trabalhistas. Sem falar em um fator que muitas empresas ainda ignoram: as ações regressivas do INSS. Quando o INSS entende que um afastamento foi causado por condições inadequadas de trabalho, ele pode buscar ressarcimento junto à empresa. Por isso, a discussão sobre NR1 não deveria se limitar a uma pergunta: quando a norma vai entrar em vigor? A pergunta mais importante é outra: o que a sua empresa está fazendo hoje
para compreender e gerenciar os riscos humanos dentro da organização. Porque no mundo corporativo moderno, o fator humano se tornou um dos maiores determinantes de produtividade, reputação e sustentabilidade das empresas. E ignorar esse fator pode custar caro. Então, se esse tema faz sentido para você ou para sua empresa, continue acompanhando o canal. Aqui eu vou compartilhar reflexões, estratégias e análises sobre saúde mental no trabalho, cultura organizacional e governança do fator humano dentro das empresas. Porque entender o comportamento humano dentro das organizações pode ser uma das maiores vantagens competitivas das empresas no futuro.